E aí, primeira série, tudo bom, meu povo? Ó, hoje a gente vai estudar alguns capítulos importantes aí do livro 3, tá? Que é a colonização portuguesa na América, as relações de trabalho no Brasil colônia, certo? E também vamos estudar a economia açucareira. O que acontece, galerinha? Para entender esse processo, é necessário a gente voltar um pouco no tempo, entre os séculos XV e XVI. É nesse contexto que vai ter início a chamada expansão marítima, como consequência na Península Ibérica da chamada Guerra de Reconquista, que pretendia desde o século IX, né, retomar os lugares, né, da península que foram tomados pela expansão muçulmana, aonde lá os mouros, né, que são os muçulmanos que vão se instalar aí na Península Ibérica, vão disputar com os reinos católicos, tá? Dentro desse processo de guerra de reconquista. Nessa disputa, o primeiro país ou Estado-nação a surgir na Europa é o Estado português, que vai se unificar precocemente no século XIV e vai se lançar pioneiramente nas grandes navegações devido ao seu posicionamento geográfico favorável, a sua experiência de navegação com a navegação de cabotagem e da pesca, tá? Pela descoberta, né, e desenvolvimento de outros instrumentos de navegação que vão ser trazidos da Ásia, né, da China, para a Europa, por intermédio dos mercadores árabes e desse intercâmbio cultural que na Península Ibérica os portugueses e os espanhóis vão ter com eles. Vão ser descobertos instrumentos importantes de navegação como o leme de polpa, como a caravela, né, como a bússola, o astrolábio e outros instrumentos importantes. Todos esses aspectos, né, vão fazer parte daquilo que na constituição dos Estados Nacionais modernos vai se chamar, dentro de uma política econômica, as chamadas práticas mercantilistas, tá? Que era a busca por metais preciosos, o acúmulo primitivo de capitais, né, principalmente ouro e prata, o princípio do metalismo, ou bulionismo, mesma coisa, tá? Era necessário ter uma balança comercial favorável, explorando novas terras, novas colônias, vendendo caro para elas, adquirindo aí um mercado e comprando barato ou extraindo aquilo que elas tinham de riquezas. Assim vai dar início ao processo colonizador, primeiro da costa atlântica, certo? Das ilhas, né, aí do Mediterrâneo e também, né, com o achado da América, né, com as colônias espanholas e o Brasil, tá certo? O processo colonizador ele é apenas um aspecto importante da política mercantilista, tá? Vai ter-se o protecionismo, que é a proteção da indústria e do seu mercado de outros mercados, permitindo apenas o monopólio colonial ou o exclusivismo comercial entre as colônias e a metrópole, e o objetivo era enriquecê-las, certo? Era explorar suas riquezas, tá? Então, todas essas práticas mercantilistas vão ser colocadas em prática, assim como tem uma balança comercial favorável, tá? Então, dentro desse processo, os portugueses queriam encontrar uma nova rota comercial para com o Oriente. E essa rota vai ser idealizada não mais, né, pelo oceano, não mais pelo mar Mediterrâneo, mas pelo Oceano Atlântico. Vai circunnavegar a África para chegar na Ásia, o chamado Périplo Africano. Um processo que vai durar bastante tempo, né? Vai durar muito mais de 50 anos. Primeiro vai ter a descoberta da cidade de Ceuta e a expulsão dos muçulmanos daquela região, que vai ser o primeiro entreposto comercial que os portugueses vão fazer na África. Lá eles vão ter experiências com feitorias, que eram uma espécie de armazéns, que eles levavam as mercadorias da África para a Europa. Tá? É lá também, né, na costa atlântica e também aí, na África, que eles vão ter as suas primeiras experiências colonizadoras, como na Ilha da Madeira, na Ilha de Açores, tá? Onde vai ser colocada em prática a doação de sesmarias, a divisão em lotes de terra que vão ficar conhecidos como capitanias hereditárias, né? Vão ter as primeiras experiências de donatarias e todos esses aspectos colonizadores que Portugal já tinha experiência
né, ao achar, né, a América pelos espanhóis, aí, com a expedição de Colombo, que vai preferir um outro caminho para com o Oriente e não pelo Atlântico, certo? E não indo em direção ao Atlântico para chegar na África. Ele vai procurar também o Oceano Atlântico, mas uma outra teoria, a chamada teoria da circunnavegação. Ele vai navegar em direção a leste, né? E, segundo ele, como a Terra era uma esfera, ele contornaria o eixo da Terra e chegaria no Oriente. Porém, no meio do caminho existia alguma coisa, existia a América, né? Ele vai aportar em São Domingos, no Haiti, vai acreditar que lá é as Índias, tá? Por isso vai chamar os habitantes e nativos dessa região de índios, tá certo? É interessante colocar também que os espanhóis e os portugueses, ao se depararem com o nosso continente, eles vão ficar deslumbrados de início com aquilo que eles vão ver, tá? Eles vão acreditar que eles chegaram no paraíso terrestre descrito na Bíblia, como vai colocar aí o Sérgio Buarque de Holanda na chamada Visão do Paraíso, que é um livro clássico, que inclusive, segundo eles, era da onde foi extraído, segundo ele, é de onde foi extraído o nome aí do nosso país, né? O nome Brasil, né? Que era o paraíso terrestre descrito na Bíblia, né? O Éden na Terra, vinha nas cartas náuticas do século XV e XVI com essa grafia, né? Que vai ser comparado às suas belezas naturais, e daí que vem o nosso nome, não do pau-brasil, tá? Porque como é que o pau era do Brasil se o nome dessa terra era outra, né? Era outro. Era Ilha de Veracruz, Terra de Veracruz, né? Então, o início do processo colonizador, ele não vai ter tanta importância assim para Portugal, porque Portugal estava preocupado com o lucro que as especiarias podiam dar no Oriente, e elas davam bastante, com seus artigos de luxo, com seus condimentos, né, com tecidos finos, com tudo aquilo que pudesse ser rentável na Europa e não fosse produzida por ela. Porém, todo mundo vai passar a querer especiarias, né? Os espanhóis, os holandeses, os franceses, né? Os outros estados-nações que estavam começando a se formar, né? Os ingleses, etc. E essa concorrência vai levar, né, junto com a chegada de corsários que não vão respeitar o famoso Tratado de Tordesilhas, que pela autoridade jurídica da época, que era o Papa, né, o Alexandre VI, que era espanhol, ele vai dividir as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, entre os reinos católicos, tá? Como a França e a Holanda eram reinos que tinham se unificado recentemente e não vão aceitar o Tratado de Tordesilhas pela questão da imposição da religião protestante, que havia uma disputa política na Europa entre essas duas religiosidades por conta do processo da reforma protestante, tá? Um dos grandes financiadores do processo da expansão marítima foi a Igreja Católica, que queria adquirir novos fiéis, né, que vai criar a Companhia de Jesus, que vai expandir a catequese, né, na tentativa de tornar os povos nativos cristãos, tá? A Ordem de Cristo vai ser uma das financiadoras aí do processo da expansão marítima. Não é à toa que aquelas bandeiras estampadas na caravela e o símbolo aí do Vasco da Gama, que ainda é a Cruz de Malta, né? O símbolo da Ordem de Cristo, né? É interessante colocar isso também, porque a igreja vai ser uma das grandes financiadoras, né, do processo de expansão marítima, tá? Então, de início, entre 1500, com o achamento do Brasil, certo? E 1530, o Brasil vai ficar praticamente apenas explorado, né, do ponto de vista da extração, né, de riquezas que foram encontradas, né, com a construção de armazéns, né, as chamadas feitorias, né. O processo colonizador não vai ser efetivado de fato, tá? Somente quando os corsários tentam recrutar parte da população indígena e fundar núcleos de colonização no Nordeste brasileiro e também no Rio de Janeiro com a França Antártica, né, com a França Equinocial no Maranhão e também os holandeses em Pernambuco, que os brasileiros, com medo de perder o território e devido à decadência do comércio de especiarias, vão decidir colonizar o Brasil, tá? E o Caio Prado Júnior vai falar do chamado nosso sentido da colonização, que inclusive, né, faz parte, né, da avaliação de vocês,
certo? Esse sentido da colonização, segundo ele, né, é a exploração que o Brasil sempre sofreu por parte dos mercados europeus e de Portugal no contexto do Brasil colônia, na formação do nosso povo, tá? O Brasil sempre teve como fundamento, né, a, a exploração das suas principais riquezas naturais, como fumo, como cana-de-açúcar, como gêneros agrícolas, como ouro, como prata, né, para enriquecer a metrópole, certo? Esse é o verdadeiro sentido da colonização portuguesa na América. Era a exploração, né, de todas as nossas riquezas possíveis para manter as práticas mercantilistas bem atendidas e enriquecer as nações europeias e o mercado português, tá? No chamado exclusivismo comercial, como vai falar aí, né, o Caio Prado Júnior, como vai falar o Círculo Marinho Cardoso e como vai expressar muito bem, né, o Fernando Novaes na crise do antigo sistema colonial, tá certo? Só que, dentre todas as especiarias, os portugueses vão entrar em contato na África com a mais importante delas, que é o tráfico de escravos. O tráfico negreiro vai ser o comércio mais rentável de todo o processo colonizador, né, e também durante o Brasil imperial, tá certo? Porque todos os ciclos econômicos que vão ser instaurados desde o período colonial, como o ciclo do açúcar, posteriormente a atividade mineradora e ainda no final aí na segunda metade do século XIX a economia cafeeira, né? Nenhuma delas vai dar mais lucro do que o tráfico internacional de escravos, do que o tráfico negreiro. Era ele que ajudava a financiar e a refinanciar a produção desses ciclos econômicos, certo? Por isso que o Fernando Novaes, né, o Florentino Fragoso vai dizer que não tem, né, como o processo colonizador ser colocado em prática, não tem como a economia da plantation e açucareira vingar no Brasil, né, através das chamadas capitanias hereditárias, entregando o nosso processo colonizador a particulares, sem o tráfico internacional de escravos. É por isso que a mão de obra indígena ela vai sendo substituída aos poucos pela mão de obra escravizada, negra, africana, tá? Porque o tráfico negreiro dava muito mais lucros à coroa portuguesa do que qualquer outro ciclo econômico que existiu durante o período colonial português, certo? E os portugueses vão trazer para cá, né, uma administração que eles já tinham experiência, vão entregar esse processo colonizador por falta de investimento nas mãos de particulares, porque a coroa portuguesa não queria ter custos com o processo colonizador. Não é à toa que por falta de investimentos, por falta de interesse, né, pela dificuldade de acesso aos territórios, pela desbravação que deveria ser feita deles e o seu desenvolvimento, né, muitas capitanias não vão prosperar. Né? De todas as 15 capitanias, né, entregue a 13 capitães donatários, apenas 3 vão prosperar. Né? A capital, né, da colônia que vai ser Salvador, certo? Na Baía de Todos os Santos, e principalmente Pernambuco, por conta da atividade, né, do clima, né, do solo favorável à plantação de açúcar, do desenvolvimento da economia açucareira, da constituição de uma aristocracia fundiária, que vai ter aí como base da sua economia a monocultura, a utilização da mão de obra escrava, o latifúndio, que é a grande propriedade de terra, certo? E o comércio voltado para o mercado externo para atender à importância das práticas mercantilistas e a sua reprodução comercial e social, tá? Então, se é doce, é açúcar. Se é açúcar, é mel. Monocultura, escravismo e latifúndio, tá? Voltada para o mercado externo. É assim que vai se constituir aquilo que o professor Eric Williams vai chamar, né, de plantation, tá? Que é o modelo econômico da economia açucareira, que no Brasil, né, possui uma contradição interna entre a Casa Grande e a Senzala. A Casa Grande era o lugar onde o senhor de engenho morava, era um lugar onde o açúcar muitas vezes era produzido, tá? Dentro da moenda. Existiam engenhos de açúcar que eram bastante grandes, né? Do tamanho, por exemplo, de um bairro, se a gente puder colocar assim, um quarteirão inteiro, tá?
onde havia mão de obra escrava propriamente dita, como na sua maioria, mas havia também trabalho livre e intermitente dentro da produção açucareira, como moleiro, o cara que secava o açúcar, aquele sujeito que trabalhava na casa de pulgar, né, os arrendatários e outras profissões que os comerciantes de escravos que também faziam esse intercâmbio comercial dentro da economia açucareira. Porém, a contradição fundamental dela é que mesmo com a existência de outras classes sociais, tá, as classes fundamentais, as categorias fundamentais que vão gerar o desenvolvimento da economia açucareira, né, é o senhor de engenho e o escravo, certo? Sem eles, a economia açucareira não conseguiria se desenvolver. E esse aspecto ele é interessante porque ele mostra a pouquíssima mobilidade social existente dentro da sociedade patriarcal e aristocrática, né, da economia açucareira, tá? Como as capitanias não vão prosperar, né, para ajudar a administrar o país, vão ser fundadas vilas, vão ser construídas, né, as assembleias municipais, né, aonde que nelas quem fazia parte desse corpo político era a aristocracia local, eram os grandes proprietários de terra, os grandes senhores de engenho, chamados homens bons, né? E o governo geral ele foi criado na tentativa de centralizar o poder político e melhor administrar a colônia, tendo em vista o fracasso, né, da divisão em capitanias hereditárias, né? Junto com o governo geral vai ter, né, cargos que vão auxiliar na administração da colônia, como o capitão-mor, que era responsável pelo patrulhamento, né, e pelo papel de justiça e polícia, né. Havia o ouvidor-mor, que era aquele responsável pela questão judicial, né, e também havia o provedor-mor, que era aquele responsável pelas finanças, pela fiscalização das relações comerciais entre a metrópole e a colônia. Tá? Então, nesse contexto, a economia açucareira possuía pouca mobilidade, mas o Brasil, dentro do seu processo de extensão territorial, né, era para além da produção do açúcar. Havia outras atividades complementares que também vão ajudar no processo colonizador, né, fora o modelo, né, agroexportador do açúcar. Tá? Havia a economia da pecuária, que inclusive vai ajudar a desenvolver o Ceará, e principalmente o seu processo colonizador, que vai se dar do interior para a capital, certo? Do interior para o litoral e não o contrário, por conta que a capitania do Ceará Grande era dependente da capitania do Maranhão e também de Pernambuco, aonde um grande proprietário de terra recebia uma sesmaria de Pernambuco no interior do Ceará e tinha que mandar alguém, né, desenvolver esse processo, que era o vaqueiro, que era o tangerino, certo? E essas relações de trabalho, elas muitas vezes contrastavam com a mão de obra escrava, essa mão de obra era livre ou semi-livre, né? Esse primeiro processo é chamado pelo Capistrano de Abreu de absenteísmo, que é você receber uma sesmarinha em uma outra capitania e você migrar, né, junto com uma boiada, com um trabalhador que fazia esse serviço, né, e migrava lá do interior, né, de Pernambuco ou do Maranhão para o interior do Ceará para desenvolver, né, as chamadas oficinas de carne, né, as chamadas charqueadas, né, como vai expressar muito bem aí, né, a professora, como é o nome dela, Simone Souza, da UFC, que vai mostrar que o processo colonizador do Ceará ele é diferente do modelo agroexportador, né, da produção de açúcar, tá? Diferente da modelo do plantation. Havia também o comércio das drogas dos sertões, que vai ajudar a adentrar no interior, interiorizar o país e desenvolver a região, né, norte, né, que as chamadas capitanias do norte, do Maranhão, né, com as suas campanhas de comércio, né, a região aí do Grão-Pará, tá? E também havia, né, na região centro-sul, principalmente numa parte da capitania, para além da capitania de São Vicente e São Paulo, né, a influência das entradas e das bandeiras, que vão passar por cima do Tratado de Tordesilhas, vão interiorizar o país
na busca de índios fugidos, na busca de com o chamado sertanismo de contrato, certo? Para combater quilombos, para bandeiras de apresamento para prender índios fugidos, tá? Só que o principal objetivo das entradas que eram expedições oficiais e das bandeiras que eram expedições particulares, geralmente paulistas, era encontrar ouro e prata, né? Eram encontrar metais preciosos e reproduzir as práticas mercantilistas, comunicando, né, esse descobrimento para a coroa portuguesa, tá? Esse processo só vai acontecer no final do século XVII e início do século XVIII, diferente do que aconteceu, por exemplo, nas colônias espanholas, onde o ouro ele foi encontrado logo de início no México, né, e nas minas de prata e ouro de Potosí no Peru, tá? Então, o nosso processo colonizador ele é marcado por essas características básicas. Estudem, né, o sentido da colonização portuguesa, estudem a importância da plantation e do tráfico negreiro como financiador, da substituição da mão de obra indígena, que, segundo o português, né, vai acusá-lo de ser preguiçoso, de não querer, né, trabalhar, apesar de fazer isso de forma compulsória e escrava, né, e não querer trabalhar por si próprio, mas escravizando o índio, os povos indígenas. A escravidão indígena vai ser condenada pela Igreja e pela Companhia de Jesus, tá? Mas a escravidão africana não, pelos lucros vultuosos que vai se dar, e ela vai sendo substituída, né, por conta do tráfico negreiro, pela mão de obra escrava africana, porque o escravo vai se tornar, né, o escravo negro africano vai se tornar a especiaria das especiarias. Gente, então é isso, certo? Fica aí um resumo do nosso processo colonizador. Estudem esses aspectos que eu dei o toque para vocês, tá? Vejam a agenda do que lá vai estar as postagens das videoaulas, lá vai estar um ACzinho que nós vamos elaborar para vocês, para ajudar vocês a estudarem para avaliação. Um abraço a todos e até a próxima aula.